Fala aí, pessoal, vamos para a segunda minissérie, o segundo capítulo, por assim dizer. Eu já tinha iniciado a gravação, mas deu pau no momento, ainda bem que fui bem no comecinho da aula. Então eu já tinha escrito algumas coisas, eu não quis apagar e fazer de novo, mas basicamente eu apaguei o código que foi gerado do começo, eu apaguei todo o código, então ele iniciou assim, ficou assim, sem o código todo. Eu vim, primeira coisa que eu fiz, criei um presentation, né? Um pacote chamado presentation. Criei um pacote core, basicamente new package e escrevi core. Foi new package, escrevi presenter. E passei tudo para dentro do presenter, passei UI e a main. Dentro de present eu criei um package chamado atoms e um package chamado molecule. Outra coisa que eu fiz, eu adicionei novas cores. Então eu adicionei cores aqui. Esse código vai estar no GitHub, então não tem problema. E adicionei cores aqui no XML. E em themes, eu mudei a cor aqui para primary color. Então basicamente foi isso que eu fiz. Mudei as cores no XML, mudei o tema, mudei as cores no próprio Kotlin ali do UI, que cria a pastinha. Adicionei pastas novas como present e core. Para present eu joguei a main e joguei a UI e criei duas pastas atoms e moléculas. A present é tudo que tem a ver com a UI, tá? Que o usuário consegue ver. Aí eu criei o Atoms. O primeiro átomo que eu criei, que inclusive eu criei errado, eu criei como molécula, mas ele é um átomo, passando para átomo. Eu criei um texto. Então, basicamente, criei um composable, um text, passei um modificador para a pessoa que chamar ele poder modificar, ter essa liberdade, um label, que é um label do próprio texto, o comportamento que esse texto vai ter, já vou mostrar, e por onde ele começa, se é start, top, center, então você pode mudar. O default dele é o start, começa da esquerda para a direita. Line core são tudo que é aqui dentro nessa pasta core fica visível para qualquer pasta abaixo. Então aqui eu criei esse text behavior, que é isso aqui, behavior, e são os comportamentos que o meu texto pode ter. Então ele vai ter o comportamento regular, o comportamento de erro, warning, if e disable. Cada comportamento desse já tem o seu style, tem a sua cor, tem a sua fonte. Então, para o regular eu tenho essa cor, para o erro essa cor e essa fonte, o warning essa cor e essa fonte, e assim vai. Aqui você passa por aqui. Então, aqui no teste, você vai passar o behavior dele, o comportamento dele, e ele vai se adaptar. Deixa eu só ajeitar isso aqui. A gente já vai criar outras, tá? Então, em main, agora, aí eu tinha criado uma lista. Vim aqui, escrevi lazy column, botei items, peguei meu app behavior como lista, ou seja, ele vai exibir o values, vai me retornar a lista de itens criados, e aqui meu app text, que foi o nosso átomo que acabamos de criar. Passei aqui o behavior para pegar o nome dele, então vai aparecer regular, disabled, erro, e os comportamentos que vão mudando. Ele vai passar por cada um, cada interação ele vai começar pelo regular, vai passar isso, depois vai para o erro, depois vai para o warning, vai para o info e vai para o disable. Então, para mandar rodar, a gente manda rodar e teria que aparecer uma lista aqui, se tudo der certo. E tá aí. Tá pequenininho, mas deixa eu ver se eu consigo aumentar bastante. Aqui, ó. Então criou o nosso regular, font size 13, primary color, o nosso erro, o nosso warning, o nosso inf e o nosso disable. Beleza, show de bola. Nosso atom está se comportando como esperado. Então agora a gente vai para o próximo. Vamos criar um de ícones. Então, vamos lá. Atoms, icons. Vamos seguir sempre a nomenclatura de app e botar o próximo componente, né? Então, app text, app icon, app button e assim vai. E ele é um arquivo. Aqui ele é um composable, app icon. O que muda nesse cara? O modify a gente vai externalizar para quem quiser. Color não, porque vamos supor que o nosso design já tem todas as cores do sistema, então eu não vou botar cor, mas na verdade eu vou deixar sem cor por enquanto. A gente vai criar um comportamento, então vamos lá criar um comportamento para ele. Deixa eu só
aqui, new, Kotlin, app, icon, behavior. Pronto. É uma enum class, né? Como a outra. E aqui a gente já vai criar o primeiro ícone, o ícone de back. Para voltar, né? A gente vai ter que ter aqui um icon do tipo image vector. E a gente vai ter também uma descrição, porque a gente quer trabalhar também com a acessibilidade. Description. Fechou. Então aqui agora a gente vai passar o ícone. É um icon. Icons.default.back. Arrow back. E a description é um back icon. Tá, vamos seguindo. Vamos criar mais alguns. Vamos criar um de info, warning, error e fechou. Então, info, vamos botar info, warning, warning e erro eu acho que não tem, né? Ponto, eu vou botar um, sei lá, um release. Também não tem? Deixa eu ver o que a gente pode. Vamos botar um qualquer aqui, acho que só dá pra entender, né? Vou botar um seed. Deixar um close aqui então, que a gente não tinha, e um done. E um. Não, error. Era esse aqui, era qualquer esse aqui, um close. Vou botar um qualquer aqui, tá? Vou botar um de. Pode ser build mesmo. Então, error icon, close icons, warning icon. Pronto, e agora você vai conseguir passar. Por enquanto nosso sistema está com esses ícones. E o legal é que você vai ter descrição sempre que você criar um seu ícone, né? Geralmente a gente coloca nulo lá para não ter que criar. Mas agora a gente não precisa fazer mais isso. Então, um icon, ele não é um painter, ele é um vector. Não, vector, image vector. Image vector. Vamos passar aqui o behavior, que eu não passei aqui. Behavior app icon. Behavior app icon. Vou passar o que? O ícone. Então, beleza, temos ele aqui. E aqui a gente vai ter o behavior ponto a descrição. Por que eu não crio as cores, né? Porque esse ícone ele pode aparecer, imagina que é um ícone vai aparecer num card vermelho, e se eu botar ele como o erro for default vermelho, esse ícone nunca vai aparecer. Então a gente vai também deixar a critério de quem chamar essa classe, esse átomo. E aqui eu já tenho aqui é o sempre de baixo, presta atenção aqui. White, então aqui a gente bota o tint, né? Color, pronto. Vamos fazer uma já no nosso app, que são as cores que o app vai ter no caso. Não, vou deixar assim por enquanto. Então tá bom, agora a gente tem os ícones, vamos lá na main. Vamos criar uns items aqui. Passando o app icon behavior.values app icon que a gente acabou de criar. Aqui eu posso botar it, mas eu vou fazer igual esse aqui, ó. Na verdade eu vou fazer, não. Bota aqui behavior ponto. Ah, é só ícone, né? Então icon. Não, na verdade é só behavior. E vamos rodar para ver como é que ficou os ícones do nosso sistema.
Deixa eu diminuir aqui, eu não sei o que aconteceu, acho que quebrou, né? Nosso primeiro crash, será? Isso, tem um crash aqui. Não. Ah, tá, entendi. Ó, o problema que eu falei pra vocês é o que aconteceu agora. Nosso fundo é branco, então as cores do ícone default tá como branca. Eu só vou mudar a cor pra... Eu não tenho black, vou lá criar a cor black então. Em UI, Themes, Color. Vamos botar um black. Pronto, é a mesma cor de baixo, mas eu não vou misturar, eu prefiro deixar duplicado. Então, lá em main. Pronto, vamos rodar. E agora a gente vai conseguir ver, ó, os nossos ícones. Show de bola. Então, nosso próximo passo, vamos criar um app, criar um botão. O botão, ele é um átomo, mas na verdade ele não faz sentido existir sem uma label, né? Você tem que ter uma label dele. Mas vamos criar como um ato, e à medida que a gente for evoluindo a gente pensa se destrói, passa para molécula ou não. Então app, button, icon. Mesma coisa, composable, app, button, icon, os comportamentos, vamos botar aqui modifier, recebe modifier, vamos vir aqui, icon button, aqui a gente vai ter um on click, vamos passar adiante. Unit, pronto, aí aqui um clique, posso arrancar tudo isso, e aqui a gente vai, eu não posso chamar o meu app icon aqui, tá? Porque se eu chamar isso aqui, ele deixa de ser átomo, ele passa a ser molécula. Então o que eu faço para que isso não aconteça? Eu vou subir aqui, vou criar um slot de composables, composable, e aqui eu só vou passar o slot. Beleza. Só que aí falta o comportamento desse botão. Ele pode ser um botão desabilitado, ele pode ser como tu quiser, né? Deixa eu ver. Então a gente vai passar primeiro o modifier. Com esse modifier aqui, eu vou passar o background. Então agora eu vou criar as minhas as cores do meu sistema, app, color, mas aí pode me dizer, mas já existe cor. Não, essas são cores conforme o comportamento. Behavior, então é um enum class. E quais comportamentos eu vou ter? Regular, aí regular, error, disabled, loading e info. Pode ter um warning também. Pronto, aí aqui a gente vai fazer o padrão que a gente já conhece, vol, color, color. Então é isso, aqui não recebe, aqui ele implementa. Aí aqui agora, qual é a cor do regular? A cor do regular vai ser nosso primary color mesmo. Ctrl C, Ctrl V para todos. Aqui vai ser o... Meu mouse está horrível. Erro color. Disable color.
Loading, a gente vai como disable também, tá? Info color e warning color, fechou. Então aqui a gente vai passar behavior color, né? Colocamos aqui, ponto color. E é só isso por enquanto. Então agora a gente tem um átomo, uma casca, que vai virar uma molécula, né? Porque quando você chamar, você não vai poder chamar daqui do átomo. Então a gente já vai até criar. A gente vai... Quer ver? Se você chamar lá na main, eu colocar aqui um items app color, que é baseado no comportamento das cores, né? Chama app button icon. Ele sempre vai ter um slot. Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou botar it.toString. Bom, só porque eu queria fazer diferente não deu. Então behavior. Pera, então o que tem de errado? Aquele não é um string, ele é um inteiro. Tá, então deixa eu ver. Aqui ele me retorna uma cor, tá vendo? Color ponto. Bom, então vamos só botar. Gente, foi mal meu. Aqui é só o comportamento que vai pra cá. E aqui eu vou mandar 100, que aqui era a label, né, desse botão, o ícone que você passaria aqui embaixo aqui, que é o nosso slot, no caso, né? Na verdade é aqui, ó. Esse aqui é o slot e esse aqui é o clique desse botão. Deixa eu mandar ele assim, ele vai aparecer só umas caixas vazias com as cores. Ó, então basicamente isso aqui são os nossos, todos eles sem clique, tá? Agora vamos fazer uma molécula desse aqui, a junção desse com o ícone. Então eu vou criar uma molécula. Aqui eu vou adotar diferente, app de molécula, icon button. E é a mesma coisa, nada, não muda muita coisa, só que isso aqui é um pouquinho mais chatinho. Então, composable app mol app mol icon button, né? Icon button. Vamos já chamar. Aqui tem um diferencial, tá? Eu posso criar uma coluna, uma row, o que eu quiser aqui dentro, tá? Isso não interfere muito. Mas eu vou chamar o meu app. Esse aqui. Esse aqui ele espera um behavior, né? App color behavior, então. App color behavior. E aqui ele espera um slot. Então, vou passar o meu ícone aqui, então. É o app icon behavior. E aqui vai ser assim agora. Eu não posso simplesmente jogar o cara aqui dentro. Tem que dizer, criar um when. Na verdade, eu acho que é só eu fazer assim, ó. Icon, app icon behavior. Ou seja, então agora a gente tem meu app button, meu átomo e meu átomo, os dois átomos. Aí aqui, ó, tá vendo que aqui ele tem um on click, né? Vamos passar adiante esse on click.
E para facilitar esse clique para mim, eu vou fazer assim, ó. Eu vou passar qual que é o comportamento, qual o ícone, né, que foi clicado. O behavior. Ponto. Não importa. Por enquanto não. Mas depois eu posso até modificar aqui. Posso acrescentar mais um item aqui, ó, tipo um type. Ele vai me dizer qual que é o ícone. Mas só por agora, eu vou fazer assim então. String app icon behavior.description. Pronto. Agora a descrição dele vai aparecer e eu vou dar acho, um toast lá. Então beleza, agora aqui a gente tem as caças, agora a gente vai exibir a nossa junção dos dois. Tá, deixa eu ver aqui o meu slot. Não, daí eu não chamo esse cara, agora eu vou chamar o app mode, eu vou chamar a molécula inteira. Deixa eu fechar aqui. A molécula ela espera as cores, então esse comportamento aqui está na cor. Então talvez não dê tão certo, porque eu teria que fazer com behavior. Porque se eu for fazer nas cores, ele vai aparecer só essas cores aqui, entendeu? Vai aparecer 1, 2, 3, aqui replicou, deve ter a mesma coisa, e de ícone 1, 2, 3, 4, 5, então talvez daria algum erro, então eu vou seguir no do ícone aqui, ó, pegar esse app value, na verdade, só pegar aqui, ó, aí aqui, app color, eu vou deixar só uma cor, tá, app color, vamos botar a cor de regular, aqui é o nosso behavior, deixa eu descer, e aqui é o nosso onClick. Eu vou dar um toast. Será que eu consigo dar um diz aqui? Acho que sim. Toast. Ponto. Nossa, faz tanto tempo que eu não faço isso. Make toast, né? Aí aqui a gente passa o long e acho que era isso. Não dei a mensagem. It. E aqui show. Mano, saiu quanto tempo? Então vamos lá, é o make toast, esse aqui, contexto e a duração. Tá, eu só errei então. Fechou. Aí tem que dar um ponto show, né? Show. Então, vamos lá. Aqui está a nossa primeira molécula. Então tá aí, ó, back icon, inf icon, one icon. Vamos ver se isso aqui acho que é de erro. Error icon. Se a gente quisesse ver todas as opções, a gente podia fazer. O que dá pra fazer aqui, cara? A gente pode fazer o contrário. A gente pode colocar o ícone aqui. A gente pode colocar um ícone só ali, quer ver? A gente está criando uma molécula aqui, tá? Não. Vai acabar acontecendo uma hora ou outra. Então, eu ia dizer que não é tão legal, mas uma hora ou outra isso vai acontecer. App, icon, comportamento eu vou colocar um só mesmo. A gente quer ver o ícone de info. Pronto, acredito que agora vai aparecer o info, essa bolinha aqui, em todos esses daqui, ó. Isso aí. Então só deixa eu ver porque que ele está duplicando.
Essa cor. Ah, tá. É porque é de loading, né? Vamos fazer. Deixa eu ver uma coisa ali. Na main. Eles chamam app button. Daria, mas aí já vira. Daria para eu tratar. Se eu descobrir que aqui é loading, eu poderia fazer exibir o loading, né? Só que daí você já vira uma molécula, entende? Você não teria que fazer aqui, app button icon. Você teria que fazer talvez aqui, ó. Então aqui, ó, if no, acho que os dois tem. Não, acho que só a cor tem. App icon ponto app color, né? Color ponto é igual a app color ponto load. Beleza. Aqui eu vou criar, na verdade eu teria que criar aqui, né? O nosso círculo, vou fazer certinho. Então aqui é app progress file app progress. Por enquanto eu só vou criar um app progress, depois a gente trabalha melhor nele. Modifier ponto size, vou botar aí de 20.dp e vamos passar ponto background app color behavior color. Pronto, deixa só assim só pra gente fazer rapidão. E aqui na nossa molécula a gente chama ele app progress. E como aqui eu já recebo, ó, e vamos ver o que aconteceu. E não aconteceu nada. Por quê? Vamos descobrir. Aqui, em nenhum momento ele é loading, né? Não, aqui era loading nessa cor aqui, ó. Mas a gente fez só aqui. Então aqui. Ah, tá. Justamente aqui que a gente não muda a cor, ele não veio como loading, porque eu teria que fazer aqui, ó. Tipo, ó, se eu botar loading, vai vir todos. Tá vendo? É porque o que acontece? Aqui eu estou percorrendo os ícones, né, e não as cores. Vamos percorrer as cores para ver o que acontece. Aqui eu não adicionei. Aqui tem que botar o modifier. Recebe. Modifier, pronto. Vamos vir aqui, main, app colors behave. Só que aí o comportamento do ícone vai ser um só. Então, deixa eu ver se eu tenho o ícone como disable. Eu vou criar até o disable, eu nem tenho ele. Disabled. E aí o que eu vou fazer? Disabled. Tá um cadeadinho, pronto. Disable. Então aqui quando chamar o disable, nem vai aparecer, né, que a gente fez aquela condição lá dentro. Então nem interessaria ter ícone ali, tanto faz até. Ó, então nada mudou. Então é isso aí. A princípio a gente criou bastante átomos, né?
A princípio parece ser chato tal, mas olha a flexibilidade que isso te dá. Você muda no seu átomo, que vai estar usando em N lugares, afeta todo o sistema. Às vezes na correria a gente acaba montando um componente para login, acaba montando o mesmo componente lá na frente para um outro formulário e tal. Então aqui você tem essa liberdade. E aqui, futuramente a gente vai dar uma melhorada, né? Tipo, não vai ficar criando comportamento para tudo. A gente pode ter um comportamento único. No final, quando a gente montar todo o nosso sistema, a gente vai ver o que é de comum para todos e vai criar um só, um comportamento só. Então, por essa aula a gente encerra. Espero que tenha gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, deixem aí nos comentários. Um abraço e até.